Então tá. Pessoal, bom dia, então. Um bom ano aí para quem a gente não se falou ainda, né? Apesar de já estamos quase acabando o segundo mês aí. Boas férias para quem está de férias. E obrigado aí pela participação aí. Então a gente, conforme tem feito nos últimos tempos, né? A FINEP, né? Como também divulgado aí, ela tem feito esses chamamentos, né? Para financiamento de projetos aí de pesquisa, né? E a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, então, que faz essa coordenação desses projetos. A gente abre as chamadas internas, né? Então, estamos no momento com 2 chamadas internas abertas, né? E fizemos essa reunião de esclarecimentos das chamadas, de tirar dúvidas, né? Para que a gente possa qualificar os nossos projetos institucionais, tá? Então, estou aqui eu, a professora Ana Paula, nossa pró-reitora adjunta, a professora Marina, que está aqui, que é coordenadora de pesquisa e pós-graduação, a professora Dayana, tá, que é chefe da divisão de pesquisa, que é a divisão que coordena essa ação dentro da pró-reitoria. Então, a professora Dayana vai falar bastante aqui com a gente, é o ponto de contato de todos vocês posteriormente também, junto comigo. Está aqui a Ana Paula de Oliveira Gracioli, que é assessora especial da pró-reitoria, que também vai trabalhar bastante na parte de tramitação dos processos junto à FINEP e junto à fundação, que no caso é a FAURG, tá? Muitos de vocês estavam acostumados a trabalhar com o colega, com o Eduardo Palmeira, né? O Palmeira, ele não está mais na Unipampa, ele está cedido para o Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal, então também ele foi uma decisão dele, né? Então a gente não está mais tendo esse suporte dele, não está mais exercendo suas atividades dentro da universidade nesse momento, tá bom? Então também esclarecendo isso, muitos que estão acostumados a trabalhar com FINEP, trabalhavam diretamente com o Palmeira, nesse momento ele está cedido para outro órgão do governo federal. Então agradeço aí a presença de vocês, e a ideia aqui é a gente fazer uma pequena apresentação, onde a gente vai falar dos editais e principalmente abrir para vocês a qualquer momento, fiquem à vontade, ou levantem a mão, abram o microfone e tirem suas dúvidas. Acho que era isso, né, Dayana, inicialmente, Ana Paula, não sei se alguém tem alguma coisa, senão a gente pode passar para a apresentação aí, rapidamente. Acho que é isso, só dar bom dia a todos e todas, né? Obrigada aí pela presença aí de todos vocês. Então, Dayana, acho que pode ir passando, né? Tem uns 2, 3 slides iniciais. Bom, só contextualizando, né? Então, ano passado a Unipampa teve um sucesso bastante importante, né? Alguns projetos aprovados. A gente teve um projeto aí, principalmente organizado pelo Campus Alegrete, né? Aprovado nos centros temáticos, né? Que é uma das chamadas que estão abertas agora, né? Então, foram 14 milhões aprovados, né, na área de defesa, né? Então, depois também a gente vai explicar, né, por que a gente não abriu na área de defesa a chamada interna, por questões óbvias, né, porque a gente tem um centro temático na área de defesa aprovado em 2024, que a gente vai começar a executar o projeto, né, não caberia nós termos 2 centros temáticos de defesa, obviamente ele seria reprovado na própria FINEP, né. Depois nós tivemos um segundo edital com 3,4 milhões aprovados, foi um edital específico para o Rio Grande do Sul, Campus Uruguaiana e Campus São Gabriel foram contemplados, né? Eles foram em recuperação de estruturas de pesquisas afetadas naqueles eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, e tivemos ainda mais um projeto aprovado do campus Caçapava do Sul, com participação, acho que tem colegas de Alegrete, colegas de Bagé na proposta, né? Mas ele basicamente Caçapava do Sul e São Gabriel também. No edital, Laboratório de Modelagem Geológica, em torno de 5 milhões aprovados no mesmo edital que a gente tem agora concorrendo nesse momento, tá? Então, isso aí soma em torno de 23 milhões de reais nesses 3 editais. A gente teve um sucesso bastante importante, já alguns desses projetos já foram assinados e a execução começa ao longo deste ano. Então, o que a gente traz para vocês agora aqui
é um pouco da experiência, né, dos últimos anos da Unipampa, né, e da política nacional de avaliação desses projetos, né? Então, a gente recebe os pareceres, né, a gente, desses 3 projetos aprovados, a gente teve 8 projetos não aprovados, né? E isso é uma coisa natural, né? Então, a gente olha os pareceres não aprovados, né, e tenta trazer aqui a experiência para a gente melhorar os nossos projetos, né, e tentar aprovar um número maior de projetos institucionais. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, tudo que a gente traz aqui é um compartilhamento de experiências de muitos anos que a Unipampa tem e de sucesso, né, de aprovação aí desde a criação da Unipampa, com projetos da FINEP, né, e a cada ano a gente tenta melhorar isso. Então, aqui esse compartilhamento é para isso, né, Dayana? É tentar melhorar a nossa proposta e tentar obter o maior sucesso possível nos projetos de vocês. Pode passar, Dayana. Pode falar. Tá bem. Então, colegas, bom dia, né, novamente. Então, a gente quer, né, não só apresentar os editais para vocês, né, mas principalmente tirar algumas dúvidas, né, esclarecer alguns pontos aqui dessas chamadas. Basicamente, né, essas 2 chamadas que estão abertas agora, elas também abriram no ano passado, e aí, como o Fábio mencionou agora, nós tivemos sucesso, né, tanto nos centros temáticos, quanto no edital ali de expansão. Então, os centros temáticos, né, o subprojeto foi aprovado, né, em sua totalidade, e o expansão nós tínhamos submetido 2 subprojetos, e um deles, então, foi aprovado, e o outro subprojeto não. Então, isso pode acontecer, né, uma aprovação parcial, né. Então, a nossa ideia aqui é conversar um pouquinho com vocês, imagino que vocês já estejam pensando em propostas, em parcerias, né, com quem que vocês vão se aliar. Fábio, estão cortando uma árvore aqui perto, não sei se está muito barulho ou se está ok. A princípio está ok, dá para ouvir um ruidinho no fundo, mas está ok, Tá eu bem. escuto bem. Tá bem, não Tá é só bem. porque o Qualquer barulho coisa está eu te alto ajudo aqui. aí, se precisar. Tá. Isso, se atrapalhar... Se ficar ruim para você também, talvez. Tá. que estão bem... Não, para mim tá ok, é só porque estão perto aqui, cortando uma árvore, por causa da ventania que teve, né, no sábado. Então, colegas, a qualquer momento... Valeu, Felipe. A qualquer momento, vocês podem levantar a mão, vocês podem escrever aí no chat, tá? E para tirar as dúvidas, porque essa é a ideia. E também, Fábio, Ana, por favor, me interrompam aí, né, se eu esquecer de alguma coisa, né, que a gente precisa comentar. Então, só para dar uma geral, assim, sobre essas 2 chamadas que estão abertas, né, então são as nossas chamadas internas para a gente selecionar as propostas que vão, né, de fato, ser submetidas lá na FINEP. Nós temos, então, dentro dos centros temáticos, apenas um subprojeto, né, que vai ser, então, selecionado. E o valor, então, né, o orçamento, então, para esse edital vai no mínimo 5 milhões e no máximo 15 milhões, tá? Então, tem que ter um mínimo e um máximo. Ali o nosso período, né, de submissão aqui para chamada interna, dia 17 de março. Então, vejam, hoje é 24 de fevereiro, né, tem pouco tempo. E já chama atenção que o anexo, né, que tem que ser preenchido, ele é bem extenso, tá bem? Então, é bem extenso mesmo, tem várias questões a serem preenchidas. Então, quem deseja submeter aqui para os temáticos, né, já tem que começar a trabalhar, porque tem bastante coisa para preencher. Como o valor é bem elevado, eles são extremamente criteriosos, né, na qualificação da proposta. Então, é bem importante ver as questões que são colocadas lá, né, na plataforma e que a gente colocou no anexo para essa submissão da chamada interna, tá bem? Então, só chamar atenção, porque é bem aprofundado e, assim, algo que é bem importante da gente comentar aqui, um projeto FINEP, ele é muito diferente de um projeto que a gente manda para o CNPq, para a FAPERGS, né, uma proposta bem diferente, tem questões diferentes ali a serem abordadas, então, é bem importante ter atenção ao que é solicitado. E por isso que já internamente a gente usa as mesmas telas lá, né, que são utilizadas na submissão para a FINEP, a gente já utiliza aqui para vocês já terem
uma escrita, né, do projeto, ali do subprojeto quase pronta, porque depois, né, o resultado da nossa seleção interna é dia 26 de março, e depois o prazo de submissão é 7 de abril. Então, é muito apertado, né, muito exíguo o prazo. Então, a gente já vai trabalhando com os mesmos documentos que a FINEP solicita, já trabalha com as mesmas telas, né, que a FINEP solicita, já para facilitar o trabalho, né, no refinamento, depois que a proposta for solicitada, for aprovada internamente, vai ser refinada, né, para ser submetida lá na FINEP. Então, a gente já vai trabalhando, né, com esses textos bem similares aos que têm que ser submetidos. Então, isso para os temáticos. Para o expansão, tá? Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um deles. São 2 subprojetos. Esse ano, então, aumentou o valor para 15 milhões, então são 7,5 milhões para cada subprojeto, tá? Isso a gente dividiu, né, 50-50, mas daqui a pouco, né, alguma proposta quer pedir um pouco menos, não tem problema, né, pode ser. A outra proposta, se quiser, né, pedir um pouquinho a mais, tudo isso é ajustável, mas o máximo da proposta é 15 milhões. Essa tem um prazo um pouco maior para a chamada interna, porque os prazos, né, da FINEP são maiores para a expansão, então até 24 de março. Dia 4 de abril, o resultado da nossa chamada interna, tá? E a submissão final é dia 21/4. Quando eu falo aqui em prazo final da submissão, é o prazo para os coordenadores dos subprojetos enviarem a proposta, porque depois ela ainda tem que ser revisada, fazer uma revisão final, e a FAURG, então, que é a nossa parceira, né, ela é quem faz a submissão da proposta. Então, eles têm uma janela de tempo para fazer essa submissão final. Pode falar, Marcos. Em relação ao SISGOM, SISGOM, né, o sistema, a gente, na subproposta que vai para a reitoria, o uso do SISGOM é só depois da aprovação interna, é isso? Só depois da aprovação interna. Quando o subprojeto for aprovado, aí vocês vão fazer o cadastro lá na plataforma, né? Quem for o coordenador ou coordenadora da proposta vai ser cadastrado lá e aí vai poder alimentar o sistema. Então, agora, nesse primeiro momento inicial, não precisa fazer nada lá no SISGOM, tá, Marco? Tá? Ok. Muito bem. Pessoal, vão fazendo, né, a mesma coisa aí, levantem a mão, né, já vão tirando dúvidas, que daí, né, não tem dúvidas no final, tantas dúvidas no final, né, e às vezes a gente esquece, né, do que vai perguntar. Também é importante para todas as chamadas, né, essas 2 chamadas que estão abertas por enquanto, né, porque a previsão é que as outras chamadas que foram abertas ano passado, elas também abram novamente esse ano, tá? Então, vocês podem ir se preparando também em relação, né, às outras chamadas. Mas em relação a essas, né, sempre importante, o professor Fábio já comentou, uma equipe forte, né? Isso é bem importante, uma equipe forte, tá? O que quer dizer uma equipe forte? Uma equipe produtiva, uma equipe que tem formação de recursos humanos a nível de pós-graduação, né? Uma equipe que tenha bolsistas produtividade, que tenha bolsistas PQUDT, tá? Ou então, né? Aqui, como vocês estão vendo no segundo tópico aqui, né? Para o coordenador ou coordenadora da proposta, é importante, né, que seja bolsista PQUDT ou que seja uma pessoa que tenha, um pesquisador, pesquisadora que tenha perfil de excelência na temática do projeto. Se naquela temática não tem nenhum PQ, não tem nenhum DT, mas tem uma pessoa que tem um perfil de excelência, né, então, e é o melhor perfil que tem dentro da equipe, então, tudo bem, né, pode ser essa pessoa, coordenador ou coordenadora. Mas é muito importante que a equipe tenha bolsistas de produtividade, isso é observado. A gente viu, né, nos feedbacks que a gente teve agora das avaliações dos projetos, a gente observou muito isso, a avaliação da equipe, tá? A FINEP olha cada uma daquelas 10 pessoas que são indicadas lá na equipe, cada uma delas tem o seu perfil observado, escrutinado, né? Então, eles vão no perfil do Lattes, veem a produção, vem a formação de recursos humanos, eles olham aqueles fator H, né,
eles olham o índice H, né, eles olham aqueles índices que a gente pede lá na planilha, né, no anexo, todos esses fatores, esses índices de pesquisadores, eles analisam. E eles fazem, né, um relato, né, sobre a equipe. Então, é importante a questão da equipe para a nota lá ser boa nesse quesito. Então, isso é estratégico, tá? Bem estratégico. Pensem bastante, né, a respeito disso quando estiverem organizando a equipe, tá? É uma pontuação alta nesse quesito. Depois a gente vai olhar lá, né, os pesos, né, e os itens, tá bem? Também, por favor, Fábio, pode falar. Daiana, só complementando. E uma coisa importante da equipe, assim, é isso que a Daiana falou, é essencial, tá? Porque isso elimina a proposta. E a outra questão é o alinhamento do pesquisador com o projeto, né? Não adianta colocar a Daiana, que tem uma produção científica boa, é bolsista PQ, num projeto de engenharia. Como não adianta colocar o professor Marco, que eu estou vendo aqui na minha frente, que é da área de engenharia, no projeto de veterinária, se o projeto não tiver alinhamento ou necessidade do professor Marco naquele projeto. Tá? Isso já aconteceu. Né? Isso fica muito claro e vem marcado. Olha, esse pesquisador está no projeto, mas ele não tem, a sua linha de pesquisa não tem relação com o projeto. Ele foi colocado somente porque ele tem produção científica e porque ele é bolsista PQ. E aí a nota eles jogam lá embaixo e eliminam o projeto. Então, isso é muito importante. Tá? O alinhamento do pesquisador e da sua linha de pesquisa com o projeto, a necessidade dele estar no projeto. Era isso aí. Ok. A professora Jaqueline fez uma pergunta ali, né, se um pesquisador pode fazer parte de mais de uma proposta ou apenas de uma. Eu não achei esse impeditivo nos editais, mas tem que olhar com calma, tá? Eu olhei rapidinho aqui agora, né, mas eu não vi esse impeditivo. Depois a gente dá uma olhadinha com calma, porque tem algumas chamadas que são bem explícitas, né, que não pode fazer parte de mais uma proposta. Eu acredito que o coordenador ou coordenadora não poderia, tá? Mas não encontrei esse impeditivo. Fábio, se tu vê alguma coisa, ou Ana, se vocês verem alguma coisa até para responder, né? Porque eu não encontrei, tá? Marcelo levantou a mão, pode falar, professor, bom dia. Oi, bom dia. Eu queria saber se toda a equipe precisa ser da Unipampa. E isso é uma dúvida que a gente tem, porque a gente tem professores aqui nos programas de pós-graduação, que também são pesquisadores PQ ou DT, que eles são, por exemplo, do Instituto Federal. Eles têm sessão aqui para a Unipampa de algumas horas, mas a gente queria saber se a gente pode adicionar eles ou ainda pesquisadores de outras instituições, enfim, daqui do país. Uhum. Depende do edital, viu, Marcelo? Depende do edital. Tem um dos editais, acho que é o Expansão, que ele diz claramente que não pode ter membros da equipe de outra instituição. Tem que ser só da instituição executora. Mas o que pode ser feito, por exemplo, aqui no temático, é que tu tenha parceria com outras instituições. Isso é bem importante, que ele seja em rede, esse aqui dos temáticos, por exemplo. É bem importante que ele seja, né, com várias ICTs como co-executoras, e daí entra, né, essa questão. Mas tem que olhar bem certinho no edital, eu me lembro de ter visto isso no Expansão, que não pode ter membros de outra instituição como parte da equipe. No Expansão fala, mas fala no sentido de que não vai pontuar a produção desse, sim, né? É isso. Exato. Tipo, até pode ter, mas isso não vai ser um ganho para o projeto. Pelo que eu entendi do edital, é isso. Exato. Tá bom. E só uma dúvida. Não, você falou de ter outras instituições co-executoras. Eu li o edital, mas não ficou bem claro. Até um dos itens lá dos centros temáticos é a carta de interesse de empresas, tá? Isso está claro, mas de outras ICTs aqui do país não tem um modelo. Pela experiência de vocês, precisa ter uma carta lá de anuência da instituição ou do pesquisador? O que vocês recomendam fazer? Sim, deve, né? Se você tiver um centro temático, ele inclusive pontua isso, né? A participação de rede. Então, você obtém a carta, né? Vou dar um exemplo, esse centro temático que a gente teve tem parceria com o ITA, tem parceria com o Exército, né? E foi anexado cartas, né, de apoio, né? E já demonstrando
a existência de relação, né? Se demonstrar já que já existem pesquisas acontecendo, né? Não é só a intenção futura de acontecer. Se já existiu uma relação, é melhor ainda, tá? No caso do centro temático. E o que vocês falaram anteriormente é correto. Uma expansão só conta o pesquisador da instituição, porque eles querem saber a capacidade instalada de realizar pesquisa da Unipampa. Então, não adianta colocar pesquisador de outra instituição, que não vai pontuar em nada. É só os da Unipampa mesmo. Mesmo esse caso que você falou, Marcelo, de pesquisadores que estejam atuando em PPG da Unipampa, o vínculo institucional dele não é com a Unipampa, é com o Instituto Federal. Então, ele acaba não contando no expansão. Isso. Aí dei uma olhada, né, na questão dos centros temáticos, porque daí é um perfil diferente, né? É diferente. Então, dei até uma conversada com o pessoal que aprovou no ano passado. Eles têm a expertise, né, de montar uma proposta que foi, né, vencedora. Então, é interessante conversar com eles e ver essas questões. Tá, Marcelo, posso seguir adiante? Beleza, então? Obrigado, pode seguir sim. Tá bem, qualquer coisa, vão chamando. Aqui um outro ponto bem importante, né, solicitar equipamentos que sejam multiusuários, né, eles têm que ser caracterizados na proposta, quando vocês escreverem os equipamentos que estão sendo solicitados, né, a infraestrutura que está sendo solicitada, caracterizar ela como multiusuário. O que isso significa, né? Significa, então, que vários pesquisadores vão poder utilizar, que diferentes PPGs, né, vão poder entrar em contato com aquele equipamento e utilizar, que também ele vai poder ser utilizado por quem é de fora da instituição, como prestação de serviços, ou alguém, né, que vem lá da UFSM, né, para utilizar o equipamento. Então, isso é bem importante, né, fazer essa caracterização. Isso vai tornar o equipamento bem importante e essencial ali na proposta, tá? Então, justifiquem bem os equipamentos solicitados. E algo que é importante observar, né, é a duplicidade de equipamentos já solicitados na FINEP. Por que eles estão sendo solicitados novamente, tá? Por que é importante, por exemplo, tem equipamentos que é um pouco mais fácil de justificar, né? Vou dar um exemplo, assim, de algo que é da minha área, uma centrífuga, né? Tá, uma centrífuga é uma coisa que é difícil tu tem que preparar a amostra ali, né, logo no local, por que tu vai ter que ir até Bagé para preparar uma amostra, né? Dei um exemplo de um equipamento que é de pequeno porte, né? A ideia aqui é a gente pensar em equipamentos de grande porte, já vou explicar por quê. E, então, tem que justificar bem se for algum equipamento, assim, nesse sentido, né? Por duplo, né? Que já exista na instituição, tá? E também a questão dos equipamentos de pequeno porte, eles têm que ser bem justificados, tá? O que é um equipamento de pequeno porte? Para esses editais da FINEP, o equipamento de pequeno porte agora é menos de 500 mil, então um valor menor de 500 mil reais. Então isso ficou até pior do que o ano passado, né? Porque ano passado era um valor menor que 300 mil, né? Então esse ano menor que 500 mil é um equipamento considerado de pequeno porte nesses editais. Então tem que justificar muito bem a necessidade daquele equipamento de pequeno porte, tá? Ele vai ser acessório para um equipamento de grande porte. Eu preciso daquele equipamento para preparar uma amostra, né, para ser utilizado no equipamento de maior porte. Então, ele tem que estar relacionado com aquela estrutura, né, que está sendo solicitada. Então, tem que estar bem atento, porque aqui, e se não preencher os anexos, né, que é solicitado, tem um anexo que é solicitado bem específico para equipamento de pequeno porte, tá? Se isso, Elton, né, maior que 100 mil, até eles não têm o valor mínimo ali, eu não me lembro de ter visto o valor mínimo nesses editais, tá? Dá para dar uma olhadinha nisso para verificar. Mas eles falam no valor de menor que 500 mil ali nas definições, tá? E aí, se não tiver preenchido esse anexo, não vai qualificar a proposta. Vou trazer aqui como experiência, foi algo que aconteceu ano passado. Equipamentos de pequeno porte, eles foram justificados dentro lá da proposta, mas os anexos não foram enviados. Tínhamos 3 ou 4 equipamentos de pequeno porte na proposta, os anexos não foram, o que aconteceu? A proposta não foi, né, qualificada, né, ela não foi habilitada na sua totalidade, e depois, como ela acabou se descaracterizando por não ter aqueles equipamentos de pequeno porte, a proposta não foi aprovada, né? Então, talvez se tivesse ido aqueles anexos, né, a proposta poderia ter sido aprovada. Então, a gente tem que cuidar muito bem, tem que ler muito o edital, né, até o próximo ponto aqui que eu vou chamar a atenção, tem que ler muito bem as chamadas,
tá? Para não esquecer de nenhum documento, não esquecer de preencher nenhuma daquelas abas, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Pode falar, Fábio. Eu só ia complementar ali, Dayana, dos equipamentos, né? A gente falou isso no ano passado e teve proposta, porque agora mudou, né? Anteriormente era a Pró-Reitoria que inseria todos os dados, agora não é mais, agora é o coordenador do subprojeto. E a gente praticamente só dá um ok e passa para frente. Tipo assim, o Elton perguntou ali, mais que até 500, até 100. Tipo, usem como regra, não solicitem equipamento de pequeno porte. A FINEP está dizendo, tem que ser equipamento acima de 500 mil. Eles não querem financiar equipamentos de pequeno porte. Às vezes o equipamento de pequeno porte ele pode entrar num pacote do grande equipamento. Tá? Se vai precisar de um equipamento de pequeno porte, né? Precisa essa centrífuga aí que a Dayana falou, ela pode entrar no kit do grande equipamento. Não solicitem um equipamento, preferencialmente não solicitem um equipamento de pequeno porte, porque isso vai dar problema, vai ser um motivo de tentarem desclassificar a proposta. A política da FINEP é financiar grandes projetos, é financiar grandes equipamentos, é grande infraestrutura de pesquisa do país. Por isso que ela tem essa política de equipamentos acima de 500 mil. Se você precisa de um equipamento pequeno, provavelmente não seja nesse edital da FINEP. Eu estou dizendo porque eu acompanho, vou em reuniões da FINEP, né? A gente está em contato direto. Então, o objetivo aqui é isso. Tentem evitar o equipamento de pequeno porte, porque ele vai dar problema. Ele não é para ser financiado nesse edital. E, às vezes, a gente vai gastar uma energia que lá no final a gente não vai ter sucesso. Então, assim, sendo bem objetivo, né? Era isso aí. Verdade. Obrigada, Fábio. Expansão, obras pequenas, estão para aprovar, todos os equipamentos do local serão cortados. Isso. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá, Elton? Mas eu olhei aqui e não vi esse valor mínimo, né? Então, fala, tipo, maior que 100 mil, menor que 500 mil. Eu vi só que equipamentos com valor menor de 500 mil são considerados pequeno porte, tá? Então, usa essa estratégia aí que o Fábio comentou, né? De repente, inserir, né, junto, fazer como um kit, né? Dentro ali da proposta, esse equipamento acessório. Porque realmente é bastante complicado, tá? A questão dos equipamentos de pequeno porte. Então, colegas, né, novamente ressalto, leiam, né, por inteiro, eu sei que é um edital enorme, né, a nossa chamada interna a gente tenta enxugar, focando aqui na chamada interna mesmo, né, a gente traz os critérios, enfim, vocês vão ver, né, ela fica enorme mesmo assim, mas é importante, é o primeiro passo, né, é ler a chamada por inteiro, né, se vocês têm interesse em submeter, leiam por inteiro, porque realmente todas as informações estão lá, tá? Então, é bem importante fazer essa leitura, tá, do edital. Atenção aos critérios de seleção dos subprojetos, eu vou comentar alguma coisa aqui hoje, tá? Mas isso é bem importante, vejam os critérios, o que qualifica, o que não qualifica, né, o que vai habilitar, o que não vai habilitar, então, observem bastante isso quando estiverem construindo as propostas. E muita atenção, tá? Se vocês estão pensando em submeter aí o grupo, né? Submeter para temáticos e para expansão. Os formulários anexos são diferentes, tá? O temáticos é bem mais detalhado. O expansão, ele é bem mais enxuto, inclusive em relação ao ano passado, tá? Depois eu vou mostrar a tela lá no final da nossa página, lá da Prop, tá lá direitinho o edital, a nossa chamada interna, e o anexo daquela chamada. Não confundam, por favor. Inclusive, no final ali do anexo, tem algumas questões importantes para vocês se atentarem no preenchimento, tá? Daquele anexo. São questões que a gente trouxe das avaliações do ano passado, tá? Que foi bem criteriosa, e a gente trouxe essas questões para vocês analisarem no momento de preencher os anexos. Tá bem? Então, tem lá no final dos anexos umas observações bem importantes aí, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada chamada, tá? Alguns detalhes, assim, sobre cada chamada, e a gente segue, né, nessa dinâmica aqui que vocês estão escrevendo aqui no chat ou levantando a mão, tá? Fiquem bem à vontade, vamos falar dos temáticos aqui primeiro. Então, os temáticos, o objetivo, né, é fortalecer centros, né, de infraestrutura de pesquisa, tá? Em áreas
específicas, que são essas áreas aqui que foi trouxe, né? Não fomos nós que decidimos, foi a FINEP que trouxe. Então, transição energética, transição ecológica, transformação digital, saúde, e na chamada da FINEP tem defesa, mas na nossa, então, nós tiramos a defesa, né, como uma das áreas temáticas, pelo que o professor Fábio já comentou. Foi, né, uma proposta que foi contemplada no edital do ano passado. Então, se a gente mandar uma outra proposta, né, na mesma área, vai ser estranho, né, se a gente não começou a executar ainda, né, a FINEP não vai deixar ir para frente. Também, né, pensando na questão Unipampa, né, não é interessante para nós enviar uma proposta na mesma área, né, então a gente acha importante diversificar. Então, por isso, tá aqui defesa, né, tá em vermelhinho aqui, porque a gente não incluiu na nossa chamada interna. Então, as outras áreas serão, né, contempladas aqui, serão analisadas na nossa chamada interna, tá? Quais são as despesas apoiáveis, tá? Então, despesas correntes, diárias e passagens para a equipe, né, material de consumo nacional e, né, importado, serviços de terceiros, né, para manutenção de equipamentos, despesas de importação, muito importante, né, tem que prever despesas de importação, tá? Isso vai estar lá no momento de cadastrar quais são os equipamentos que estão sendo solicitados, já tem que prever a despesa de importação. Se não fizer essa previsão, já vai ter corte, né? Já vai não ser habilitada, né? Aqueles equipamentos que são importados não vão ser habilitados. Pode descaracterizar a proposta e ela ser, né, eliminada, tá? Então, softwares para equipamentos, né, de médio e grande porte, pagamento de pessoal, né, no máximo 30%. Isso aqui tem que ser bem observado também, porque eles calculam, e se ultrapassar 30% também já não vai homologar a proposta, não vai habilitar a proposta. Então, tem que tomar bastante cuidado, né, com essas questões, tá? Despesas de capital, equipamentos de médio e grande porte. Como eu disse, né, eles não diferenciaram nessas chamadas o que seria médio e grande porte. Eles só colocaram os dois juntos como sendo acima de 500 mil, tá? E de pequeno porte é abaixo de 500 mil. Então, fizeram só essa distinção dos equipamentos aí. Materiais permanentes para instalação desses equipamentos, e daí também, né, teria a opção de obras e reformas, mas aí eu vou passar para o professor Fábio aí para ele comentar um pouquinho sobre essa situação, né, por que a gente não vai abrir, né, para obras e reformas, apenas aí para equipamentos, né, Fábio? Oi, pessoal. A gente já foi perguntado, né, por alguns, então já vou antecipar aqui, né. A gente sabe que existe uma grande necessidade de obras, tá, voltadas para pesquisa, e gostaríamos muito, né, que os projetos fossem contemplados com obras, né. No entanto, para solicitar obra, principalmente obra de grande porte, né, todo o projeto deveria ser anexado na proposta, tá? E esse projeto ele tem que ser confeccionado aí pela Propladi, pela Coinfra, né? Quem participou ano passado das reuniões, né, existiu a tentativa de se fazer uma chamada interna para se deixar o projeto pronto para esse ano, que infelizmente não foi possível de fazer por diversos motivos, né, para esse momento. Então, como não existiam projetos prontos nesse momento, né, para serem anexados às propostas, a gente não tem como participar do edital da FINEP, porque nós não temos os projetos prontos e nós não teríamos tempo hábil de fazer nesse momento. Então, a gente já deixou sem essa possibilidade de obra, porque nós não temos projetos prontos, né? Além de tudo, ano passado, né, nas unidades acadêmicas, devido à grande demanda que existem, né, foram repassados para a Coinfra as prioridades de cada campus, né, e nenhuma prioridade dessa que chegou para a Coinfra foi uma obra de pesquisa. Além disso, a gente teve o PAC o ano passado, né, que chegou para a universidade, chegou um volume de obras grandes, né, que também sobrecarregou a Coinfra, né, e obras que vieram marcadas lá do governo federal, né, que foi uma demanda da Unipampa ao longo dos últimos anos, né, que a gente tem prazo para executar dentro da Unipampa, que também, de alguma forma, está sobrecarregando a Coinfra nesse momento com diversos projetos e prazos para execução. Então, por essa
a gente não ter essa capacidade, né, de executar projetos em tão curto prazo e habilitar esse projeto a tempo, a gente focou em despesas de capital para equipamentos, né? E sabemos que é importante, sabemos o quanto isso é importante para a Unipampa e quanto é necessário, né? E trabalharemos, né? A gente sabe que esses mesmos editais terão o ano que vem, né? E a gente vai trabalhar esse ano para tentar deixar esses projetos prontos para que no próximo edital a Unipampa possa concorrer. Tá? Era isso, esse esclarecimento. Marcelo? Oi, Fábio. Só uma dúvida. As obras foram, então, limitadas em ambos os editais? Porque eu entendi que era só no de expansão que vocês tinham limitado a execução de obras. Porque no edital Sim. da chamada, dos centros temáticos, acho que não, né? Não, nos dois. Em nenhum dos dois a gente tem, porque a gente não tem o projeto de obra pronto em nenhum dos dois, né? Mas no nosso caso aqui a gente consegue, né? Porque a gente tem um escritório modelo, a gente consegue fazer os projetos da mesma forma que o professor Heckler ano passado conseguiu mas a gente tem, mas é que a gente tem uma limitação, né? Até fui conversado também a Natália conversou com a gente esse ano. O que acontece? Foi o primeiro projeto que a gente aprovou, né, com o escritório modelo, que é excelente a ideia, né? Só que agora a gente vai assinar o contrato e vai ter que executar esse projeto. E daí não vai ser o escritório modelo. Igual vai ter que ser a Coinfra fazer esse projeto, né? Vamos ter que contratar uma empresa para fazer através de fundação e a gente vai ter que fazer esse modelo funcionar. Então a gente em ambos a gente a gente não conseguiu colocar obras nesse ano. Tá? E, infelizmente, tá? Eu sei que seria importante para todo mundo, mas nesse momento, a gente não consegue solicitar obras. Ah, tá. Mas isso não estava no edital, né? No interno. Só para ficar Eu claro, acho que porque eu, de fato, não li. Eu li o edital interno, esse não estava explícito. É que eu acho que está o que é permitido, né? E nele não está permitido a obra. Uhum. Tá. E... Tá. Posso revisar rápido aqui, nós vamos revisar junto. Não, aqui, tá? porque como eu acho que não está permitido, tanto é que a professora Natália de Alegrete veio falar com a gente, por que não se permitiu a obra? Deixa eu só confirmar aqui, tá? Porque a gente discutiu até, Marcelo, com a Propadi, né, sobre a possibilidade, e daí no momento que fechou a possibilidade, a gente já nem colocou na chamada interna, tá? Tá, e só uma dúvida, isso já não limita os 15 milhões? Porque não é, tem as proporções ali máximas que podem, né, ser solicitadas. Mínima e máxima. Mínimo de 5 milhões e máxima 15 milhões. Isso, mas aí já limita, ninguém vai conseguir pedir 15 milhões. Porque a gente tem limites em cada rubrica, né? Então, tipo, 50% do valor solicitado tem que ser para capital. Então, se eu não peço obra, eu já tiro 4 milhões e meio do total. Então, meu capital, na verdade, que eu vou pedir vai ser, no máximo, 5 milhões. Então, os 15 milhões já não existem, né? Uhum, tá. É por isso que a gente achou que vocês não tinham tirado do centro temático, porque limita bastante o valor total. Isso. É que a gente colocou o valor que seria, né, total ali permitido pela chamada, né? Mas tu tem razão. Daí limita, né, o quanto que pode ser solicitado. Tá bom. Bem. Muito bem, mais alguma questão até aqui, colegas? Marcelo, só esclarecendo, na chamada interna, né, quando as despesas apoiáveis, né, não consta a obra, tá? Tem as despesas correntes, que é o 6.1, né, e depois tem o 6.2, que são as despesas de capital, que são equipamentos de médio e grande porte, e ali teria que estar a obra, né, se ela fosse apoiável, tá? Ah, tá. É que de fato ficou um pouco estranho esse edital, porque tem coisas que estão... foram, acho que, replicadas do FINEP, né? E aí ficou uma salada de fruta ali, na verdade. Aí depois ali diz o documento, aí tem os negócios de obra. Não ficou claro. Tá, mas beleza. Não, te entendo. É que realmente a gente pega, né, coisas do edital ali, né, da FINEP, para estar igual, né, o mesmo texto. Então, acaba tendo essas questões, tá? Tem razão. Muito bem, então, indo adiante. Em relação, né, à caracterização dos subprojetos, né, então, são algumas questões, que é o que vai aparecer lá nos anexos, no anexo
chamada interna, né? Nesse anexo tem, então, as telas, ou seja, os textos que vocês precisam preencher lá no Sisgon, né? Na plataforma lá da FINEP. Então, é importante, né, apresentar um diagnóstico que identifique as vocações, competências, estratégias da instituição sede e de cada unidade participante para essa temática escolhida. Então, tem que ser bem estratégico, né? Então, aquela unidade, o campus, né, por exemplo, atua, né, naquela área, então isso tem que ser demonstrado essa vocação, né? E a vocação ali da infraestrutura já existente e das pessoas, né, que trabalham nessa linha de pesquisa aí dessa área temática, tá? Então, ó, no B, experiência e dedicação da equipe técnica e científica existente, sua competência na operação, informando bolsistas de produtividade e as demais, né, as importantes produções, bem como indicadores de prestação de serviços, né, prestação de serviços, importante, né, citar se já vem sendo realizada, né, prestação de serviço a outras ICTs ou empresas na área da temática escolhida. Tá? Então, é bem importante isso aqui, né, vocês deixarem bem claro a questão da experiência e dedicação da equipe técnica, tá? Deixar bem claro no texto, lembrando que é um texto que não é muito longo, tá? Ele tem limite de caracteres, que até eu acho que a gente não colocou no anexo, e depois a gente precisa passar isso melhor para vocês, porque eu não consegui pegar isso lá das telas do FINEP direitinho, da plataforma. São textos enxutos, então não adianta a gente querer, né, escrever muito, a gente vai ter que acabar cortando texto, né, então eu preciso passar para vocês depois esses limites aí de cada texto, tá? Nível do uso compartilhado do equipamento, as áreas, programas, PPGs, né, beneficiados, números de discentes e docentes atendidos, bem como pesquisadores de outra instituição do Brasil e até do exterior da área temática escolhida. Tá? Então, é bem importante mostrar e caracterizar o perfil multiusuário daquela infraestrutura que está sendo solicitada. Tá? Possibilidade de atender às necessidades de análise e solução para produtos e processos apresentados por empresas, especificando a prestação de serviços especializados, de novo, prestação de serviços, e perspectivas de atuação, detalhando o percentual de tempo da operação dedicado às demandas, né, de empresa. Aqui, né, me lembro de uma coisa que apareceu como um feedback no ano passado. Para a equipe, né, que foi contemplada, eles fizeram uma crítica, eles acharam 4 horas semanais um período de dedicação muito pequeno para as pessoas envolvidas, né, como equipe ali da proposta. Então, eles acharam 4 horas uma carga horária pequena. Então, reflitam, né, sobre isso. Outra questão também é que nas despesas, vocês viram que podem solicitar bolsas, né, e pagamento ali de serviços, enfim. Então, é importante vocês pensarem na questão de bolsas de apoio técnico, tá? Como tem essa possibilidade, é algo importante, porque a FINEP entende que, bom, como esse projeto enorme vai ser executado, se, né, não tem uma equipe técnica, né, que vai atuar. Então, se atentem a isso, né, de organizar no cronograma quando é que vai ser a implementação dessa infraestrutura, que ela vai começar a funcionar, e aí que tenha uma equipe técnica que atue, né, usando esses equipamentos, né, e fazendo a prestação de serviços. É necessário que tenha, né, uma equipe técnica e pensem nos bolsistas, tá? Foi uma crítica que veio nesse edital que foi contemplado, então a gente pode melhorar, né, aprimorar aí nessas propostas. Resultados e impactos esperados, né, no desenvolvimento das atividades de pesquisa e ou pós-graduação, tá, associadas à infraestrutura solicitada, bem como ao projeto de pesquisa apresentado, e bastante importante, o grau de inovação e ineditismo do que está sendo solicitado, pontuação com potencial de aplicação e exploração mercadológica e metodologia de desenvolvimento do projeto, tá? Esses são, né, os tópicos, assim, principais que vão ser avaliados para pontuar a proposta e ela, né, ficar, então, bem classificada, né, ou não, tá? É recomendado, então, a organização da proposta em rede, tá? Com outras ICTs como coexecutoras, como a gente comentou antes, tá? E observem os critérios de habilitação e dos itens de orçamento, né? Então, o que precisa ter quando for, claro, a gente não está falando aqui da chamada interna, estamos falando lá, né, na proposta submetida na plataforma lá da FINEP, cuidar muito bem, o que tem que enviar direitinho
lá de orçamento, de proforma, se for, né, um equipamento importado, tá? Como eu coloquei aqui, a gente teve alguns projetos que morreram na praia, a gente submeteu várias propostas, diferentes editais ano passado, e acabaram morrendo na praia nessa questão aí da habilitação. Então, nem foi lá para avaliação posterior. Então, é importante a gente cuidar esses quesitos aí anteriores, né, na submissão, para ter a nossa proposta avaliada, né, e bem avaliada, tá? Uma questão interessante também que aconteceu ano passado, né, por isso que a gente tem que fazer a proposta, né, de uma maneira que ela fique bem, pontue bem, né, que mesmo que ela fique como suplente, digamos, que foi o que aconteceu com algumas das nossas propostas, que elas ficaram como suplente, teve, né, uma extensão aí no orçamento, uma expansão aí no orçamento, e as nossas propostas entraram, né, que elas estavam ali como suplentes ali, né, bem próximo ali da área de serem contempladas, né, bem próximos, estavam com a pontuação boa, mas como é muito competitivo, né, acabaram não entrando, mas com essa expansão aí dos recursos, foi possível as propostas serem contempladas, né, então, bem importante elas terem uma nota boa lá no final, tá? Então, sobre os temáticos, de maneira geral, era isso, né, não sei se alguém tem alguma pergunta no chat, não vi nenhuma mãozinha levantada. Vou falar um pouquinho, então, do expansão, tá? Do Proinfra expansão. Então, o objetivo aqui do expansão, né, então, justamente, como o nome diz, expandir infraestruturas que já são existentes, e aqui não temos áreas temáticas, né, pode ser em qualquer área aí do conhecimento, tá? Se vocês olharem o edital da FINEP, né, vocês vão olhar aqui, quem está aqui hoje tem interesse, né, de submeter, vai olhar lá, e vai ver que tem 3 linhas temáticas para submissão. E aí, pelos mesmos motivos que o professor Fábio já comentou, a gente só abriu, então, para a linha temática equipamentos, tá? Então, a gente limitou aí pelos mesmos motivos, né, as questões aí de execução de obras, né, que estão bem complexas. Despesas apoiáveis aqui na expansão, tá? Então, as despesas correntes são serviços de terceiros, aquisição de softwares, né, associados aos equipamentos de médio e grande porte, que vão ser solicitados, tá bem? Despesas com importação, de novo, aqui bem importante observar isso, a despesa de importação, frete, seguro, despesas alfandegárias, né, isso é bem importante, limitadas a 20% aí dos valores, né, dos itens importados, tá? Despesas operacionais e administrativas, tá, previstas aí em lei, no valor até de 5% dos recursos. Pequenas adaptações de espaço físico, tá, para a instalação dos equipamentos solicitados no projeto. Aqui, muito importante, a gente colocou isso aqui em 2 ou 3 momentos da nossa chamada interna, que é importante que, se vocês precisam fazer uma bancada, tá? Então, tem que ter um granito, tem que ter uma estrutura, né, metálica ou, né, de alvenaria. Ok, então, essa pequena adaptação, ela tem que passar pela Coinfra, tem que conversar, é possível, né, fazer essa alteração aqui, ok, ela dá o aval, tranquilo, né? Então, pequenas alterações para colocar um equipamento, tá? Então, precisa, tá? Isso já nesse momento da chamada interna, precisa desse ok da Coinfra, bem? Então, se atentem, né, a essa questão. Pode perguntar, Marcos. Nessa questão de pequenas adequações, eu já fiquei em dúvida em relação a essa orientação da FINEP de valores de investimentos maiores, né? Então, como fica? Vamos imaginar, tem que fazer uma adequação que custa R$50 mil, né? Por outro lado, isso é considerado um valor pela FINEP baixo, né? Como é que vocês acham que a gente pode gerir essa parte? Como isso não é equipamento, não é equipamento. Ela está entrando aqui, né, como despesas correntes. Tá, então não entra naquela questão dos valores maiores lá, aquilo é mais para equipamento mesmo. Para equipamento. No meu entendimento é isso, porque aqui está entrando outras questões, né, são despesas correntes, né,
Então, por isso, serviços de terceiros, né, essas reformas, então não entraria nessa questão do valor aí, que seria de pequeno e grande porte. Perfeito. Ok? Tudo bem. Ótimo, né, porque isso aqui também são, às vezes, né, necessários, né, colocar uma divisória, né, então, tudo isso, né, vocês, então, podem planejar junto, né, com a Coinfra, né, e conversar com eles para ver se dá para fazer. Pode falar, Elton. Oi, Dayana. Bom dia a todos. Nesse sentido da Coinfra, nós vamos ter condições de ter o prazo legal para fazer isso e auxílio da Coinfra nesse momento? Por isso que é importante fazer o quanto antes, né, uma consulta, porque se for uma coisa pequena e fácil de fazer, uma bancada, uma divisória tem que ser um material específico lá, né, esqueci agora o nome da divisória lá. Tem que fazer o material, né? Então, né, acho que é importante consultar eles e verificar da possibilidade. O que me preocupa isso aí, porque pelas últimas informações, a Coinfra também está cheia de coisas, né? Então, como é que nós vamos conseguir ter um ok dela disso, se ela está sobrecarregada? Isso. Mas, como está dito aí, né, são pequenas, né, adaptações. Né? Pode falar, Fábio, complementa aí. Elton, assim, eu acho que alguns de vocês estavam na reunião do ano passado, né? Eu sei que isso é difícil, é polêmico e tudo assim, né? Mas, assim, tudo parte de um planejamento, né? Eu acredito que se pedir agora, dificilmente eles vão fazer. Mas é um planejamento que a gente deve sempre estar fazendo à frente, né? Porque, eu digo assim, eu imagino que se a gente precisa de um equipamento, a gente já tem essa previsão, ou já foi feita essa consulta em algum momento, já está sendo feito esse processo, né? Não, ok, Fábio, só que a gente sabe que 12 obras foram perdidas nesse processo. Ali foram o ano passado. Então, assim, o que eu vejo uma dificuldade grande é conseguir, mesmo nós estamos com uma ideia de um projeto, pegar o projeto do ano passado, dar uma melhorada nele, do projeto que não foi, de expansão que não foi contemplado, mas me preocupa essa questão de ter tempo hábil para fazer, né? Aí vocês podem falar direto com a Coinfra, assim, a gente não tem como fazer, porque é eles que têm que fazer, porque tem que fazer mesmo sendo simples, tem que fazer uma planilha, né, porque a gente fez 2 no ano passado, e essa planilha quem tem que fazer são eles, porque envolve custos operacionais de uma obra de pequeno porte. Então, esse ok inclui um pequeno orçamento que precisa ser executado posteriormente. Ok. Tá? E uma coisa importante é que a gente está falando de orçamento, e aí não cabe só para a obra, gente. Há tempos atrás, quem participava de FINEP, fazia o FINEP, daí fazia, né? Depois a gente pede o remanejamento, troca esse equipamento por outro. Pessoal, o projeto é feito e ele precisa ser executado. A FINEP não está mais aceitando troca. Eu peço esse equipamento, depois eu comprei em outro edital. Eu peço esse equipamento, depois a gente vê e troco de equipamento. Não está tendo mais essa aceitação. Então, um projeto ele tem que ser bem feito. Se não sabe o que vai pedir, não pede. Porque depois a gente está tendo que devolver dinheiro para a FINEP, porque não tem como fazer a troca do equipamento. Faltou dinheiro para esse equipamento, não tem o que fazer. Tá? Eles estão com muitos projetos e eles não estão fazendo essa aceitação. Ok? Então, sim, vamos pensar bem no projeto que a gente está fazendo. A gente está falando de milhões de reais e para a FINEP a gente está falando de 14 bilhões de reais que eles fazem em gestão. Então, eles não ficam trocando rubricas de um lado para o outro. Assim, tá? Outra questão, essa questão do espaço é muito importante, gente. Quando a gente pede um equipamento, a gente diz que tem onde instalar o equipamento. E a gente está com um probleminha em uma unidade que se pedir um equipamento, a gente não está conseguindo instalar o equipamento e está vencendo o prazo de execução do projeto da FINEP e o equipamento não está instalado.
e a FINEP está cobrando a Unipampa, tipo assim, como vocês não instalaram o equipamento? Vocês disseram que tinham de instalar o equipamento. Tá? Então, assim, vamos pensar com responsabilidade quando a gente pede as coisas, tá? Não é só aproveitei o teu gancho aí para a gente conversar sobre isso. Obrigado. Certo. Colegas, não tem mais nada aqui até aqui, vou continuar. Despesas de capital, né? Então, agora sim, equipamentos de médio e grande porte, naquilo que eu comentei com vocês, né? Acima de 500 mil, tá? Equipamentos, material permanente de pequeno porte, né? É permitido, mas muito bem justificado também, tá? Tem que estar casado, né, com os equipamentos ali de médio e grande porte. E o que eles chamam, né, de equipamentos de suporte à pesquisa, que seriam, né, como os equipamentos de pequeno porte. Essas definições, né, elas estão tanto na chamada interna quanto no edital da FINEP, né, tem várias definições dos termos e dos valores, né, então também peço para vocês observarem, tá, essas definições para fazer os pedidos aí de equipamentos, tá. Sobre, né, as características dos subprojetos, em relação à avaliação geral, tá? Área do conhecimento é bem importante, né, de vocês definirem qual que vai ser a área, né, predominante ali do projeto. Se ela for, né, multidisciplinar, então é importante que isso também esteja descrito ali quando vocês preencherem isso na aba, né, que vai ter para isso. Então é bem a caracterização, né, da área é bem importante aqui, tá? Porque eles acabam distribuindo, né, entre diferentes áreas para não priorizar, né, só uma área ou outra, tá? Aderência do projeto aos objetivos do edital, então leiam bem quais são os objetivos do edital e escrevam, né, de acordo lá nas caixinhas lá do anexo, tá? A abrangência do subprojeto no contexto de ciência, tecnologia e inovação, tá? Então, também é tudo uma questão de escrita, né? O que a minha proposta vai trazer de inovação? O que ela tem, né, que ela traz de tecnologias novas, tá? Então, pensem bem nisso no momento, né, da escrita, tá? Contribuição do subprojeto para o desenvolvimento científico e tecnológico, nacional, regional, local, e para a mitigação de assimetrias regionais. Nós aqui temos vários problemas, né, a serem resolvidos aqui na nossa região, então a gente precisa caracterizar bem isso, e geralmente a gente tem sucesso, né, com essa caracterização aqui das questões regionais, né, a gente está numa região que precisa das pesquisas que a gente vem feito, né, que a gente vem fazendo, então é importante caracterizar isso bem, né, quais são os problemas que a gente vai resolver aqui para a nossa região. Então, traz isso e expande, né, nacional e internacional também. Adequação do subprojeto à política de pesquisa e ou de pós-graduação, né, expressa nos objetivos estratégicos que estão no PDI e na política de inovação. Quando a gente submete as propostas, né, na nossa parte aqui, né, da Pró-Reitoria, a gente já insere os documentos, né, o PDI e a política de inovação, tá? A gente tem que fazer isso para abrir já a possibilidade de vocês registrarem as propostas, os subprojetos que vão ser aprovados. Então, é importante que vocês olhem também esses documentos, porque eles avaliam isso, né, se está casado lá o que está no PDI, a política de inovação e o que está na proposta, tá? Então, é importante analisar esses documentos aí com antecedência. Viabilidade e relevância dos resultados e dos impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e pós-graduação. Vejam como é importante pós-graduação, né? Tanto lá nos temáticos como aqui. Então, vejam que a gente está falando de estrutura de pesquisa, que vai atender pós-graduação, que vai atender, né, serviço de terceiros, que vai ser multidisciplinar. Esses são os termos que têm que aparecer nas propostas de vocês. Não falem de graduação, né? Não falem sobre ensino, atividades de ensino, porque isso não é interessante para a FINEP, né? Ela vai financiar propostas relacionadas à pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, que atendam a pós-graduação, tá? Que tenham caráter multidisciplinar e que tenham um caráter também de prestação de serviços. Lembrem dessas palavrinhas. São palavrinhas bem importantes para aparecer nas propostas de vocês. Equipe. Aderência dos membros da equipe científica ao subprojeto, tá? Não adianta a gente colocar lá um bolsista PQ,
que não tem nada a ver com a área daquele projeto. Então, observem bem isso. Qualificação, experiência e dedicação da equipe, bem parecido com o que está lá nos temáticos, né? Porque também vai ser analisada a vida, né, científica de cada membro da equipe, os índices vão ser avaliados, tá? Então, cuidado aqui, ó, aqui foi o que eu comentei com vocês, está muito claro na expansão, não poderá incluir pesquisadores de outras instituições nessa equipe aqui, tá? Só os vinculados à Unicamp, tá? Deve ser explicitada a carga horária da equipe, tempo de dedicação ao subprojeto, então cuidem do que eu comentei antes, a questão da carga horária, eles acharam 4 horas pouco, lá para os temáticos, né? Então cuidem aqui também, se ela vai ser adequada, né, para atingir os objetivos do subprojeto e coerente com a função de cada integrante da equipe. O coordenador vai ter que ter um tempo maior de dedicação do que os demais membros da equipe, por exemplo. Então, até isso eles analisam e pontuam, tá? Na questão da equipe. Listar as 10 produções mais relevantes, tá? Então, do grupo e dos pesquisadores. Então, escolham bem isso, é bem estratégico também, tá? Quantitativo de pesquisadores de excelência com boa produtividade, bolsa de CNPq ou com perfil similar, ou seja, que tem um perfil de excelência nessa área aí que vocês escolherem para mandar o subprojeto, enviar o subprojeto. A qualificação da equipe deverá ser compatível com a infraestrutura pleiteada e com o uso compartilhado. Citar as áreas e programas beneficiados, bem como o número dos pesquisadores atendidos, tá? Isso não pensem só dentro da Unipampa, tá? Critérios de agendamento e utilização dos equipamentos, bem como sua divulgação pública quando aplicada. A gente notou que esse ano eles não colocaram, né, como uma restrição, que os laboratórios estejam cadastrados no PNIP, tá? Mas isso é bastante interessante, que eles estejam cadastrados no PNIP e que tenha uma agenda, né, de utilização, tá? Então, isso é bem importante, que já tenha aquele laboratório ou equipamentos, né, que estão naquele laboratório, que tenha um agendamento online e que isso esteja visível, né, que eles entrem nos links dos laboratórios e vejam que isso já existe. Isso faz muito bem, né, é muito bom aos olhos da FINEP, tá? Existência de um comitê gestor e um comitê de usuários quando aplicável. Então, nós não temos, vários laboratórios aqui, campus não tem comitê gestor, né, mas nós temos o nosso, a chefia, né, dos laboratórios. Então, a gente tem utilizado, né, essa estratégia e tem dado certo, né, Fábio? Não temos tido problema em relação à questão dessa exigência do comitê gestor, tá? Então, a gente deixa bem claro que tem, né, uma chefia de laboratórios que organiza os sites, né, e organiza os agendamentos. Então, nós não temos tido problemas em relação a isso, né, Fábio? Não sei se quer complementar alguma coisa. Essas duas últimas são duas questões bem importantes, né? A questão dos critérios de agendamento e agendamento público é essencial, né? É eliminatório. Se não for com agendamento público, seja uma agenda do Google, pública mesmo, e um e-mail, contato de WhatsApp para fazer esse agendamento, é eliminada a proposta, tá? Porque são equipamentos multiusuários, não só da Unipampa, né, mas são equipamentos nacionais, né, e essa questão do comitê gestor, se for possível colocar, melhor, tá? Se o laboratório já possui, né, se o grupo já possui, se o campus já possui alguma questão, eu sugiro colocar, né, mas a partir já coloca a estrutura institucional que nós temos, né, a estrutura de laboratórios que nós temos na instituição, e quem já possui isso, né, as estruturas multiusuárias, eu sugiro que coloque, né, porque pontua bem e não ajuda a eliminar a proposta. Mas, principalmente, a questão do agendamento público é essencial que conste. Exatamente. Obrigada, Fábio. Alguma dúvida até aqui, colegas? Tranquilo? Tá. Em relação ao orçamento, né, também, então, adequação do cronograma físico, levando-se em conta as etapas necessárias, tá, para a execução do projeto. Essa questão do cronograma físico, às vezes a gente faz, né, por último, assim, né, mas é uma coisa que eles avaliam e pontuam bem. Então, é importante ver bem qual é a fase de aquisição do equipamento.
que foi que a gente viu numa das propostas que eles criticaram, assim, que o tempo de aquisição do equipamento e o tempo de utilização estava estranho, estava sobreposto, né? Então, tem que ser bem direitinho. Quanto tempo será que eu vou demorar para adquirir esse equipamento, instalar esse equipamento e, de fato, né, começar a utilizar o equipamento? Então, cuidem esse cronograma, né, direitinho, porque as coisas não podem estar sobrepostas e acaba, né, tirando nota lá de uma coisa que é bem simples, assim, né, de organizar, tá? Aderência dos itens solicitados com os objetivos, né, então, se tiver algum item muito fora, né, dos objetivos, ou que não esteja justificado, que quem avaliar não enxergue, né, a necessidade daquele equipamento, né, então isso pode acabar prejudicando a proposta de vocês, tá? De novo, né, atenção aos requisitos em edital para evitar a não habilitação da proposta, tá? Então, leiam, né, tudo com muita calma, esses editais, tá? Aqui, colegas, é uma tabela que está na nossa chamada interna, tá lá no edital da FINEP. Essa aqui é a tabela de avaliação do mérito das propostas. Isso aqui que a gente vai se utilizar, né? A gente vai convocar um comitê. Claro, depende do número aí de subprojetos que vão ser submetidos, né? Se, por exemplo, os temáticos a gente só tiver uma proposta, é nessa que nós vamos trabalhar para submeter, né? Mas se a gente tiver mais de uma proposta, a gente vai enviar para um comitê para fazer a avaliação baseado nesses critérios aqui de mérito, tá? Então, observem bem isso, né? Aqui está o peso de cada um desses itens, eles são avaliados de 1 a 5, né? E depois, então, o peso proporcional ao que está aqui na tabela. Então, veja, questão de mérito, tá? Que a gente já discutiu, equipe, qualificação da equipe, competência da equipe, uso compartilhado da infraestrutura, olha como isso tem que estar claro, né? Bem claro na proposta, tá? Quais são as áreas, programas beneficiados, resultados e impactos esperados, tá? Então, pensem bem aqui na escrita, né, desses tópicos aqui. Sustentabilidade financeira da operação. O que isso quer dizer, sustentabilidade? Como é que essa infraestrutura vai se manter depois? Ou seja, tem que fazer uma prestação de serviços para se manter? Os pesquisadores vão seguir mandando propostas de projetos para a FAPERGS, para o CNPq, para comprar consumíveis, para manter essa estrutura? Ok, é outra forma de sustentar, né? Então, é isso que vocês precisam deixar bem claro aqui, como é que a gente vai manter essa estrutura, né? Então, isso tem que estar previsto, tem que estar bem claro, tá? Então, isso que quer dizer sustentabilidade da operação. E o orçamento, então, né? O orçamento é um cronograma físico-financeiro, né? Que tem lá, e tem o orçamento de cada, né, item. Não esqueçam, né? Se for importado, tem que ter as despesas de importação. Tem que estar tudo, né? Bem certinho, com um cronograma, né? Que seja compatível com a aquisição, instalação e uso da estrutura, né? Do equipamento que foi solicitado, tá? Então, tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem escrito, não tem, como eu falei para você, não tem muito espaço, né, para escrever, então tem que ser bem objetivo, não dá para, né, escrever muita coisa, tem que ser bem objetivo, tá? Então, esses aqui são os critérios para vocês observarem, tá? Aqui a nossa página, tá? Lá a página de editais, essa aqui é a própria pesquisa, tá? Página de editais 2025, lá estão as chamadas internas e os seus anexos, respectivos anexos. Não confundam os anexos, tá? Então, centros temáticos têm um anexo bem detalhado. E o expansão, que está um pouco menos detalhado do que o ano passado, né? Mas tem vários itens ali para trabalhar, tá? Então, os anexos respectivos estão lá, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Fábio, Ana, vocês querem complementar? O Marcelo levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Eu tenho rapidinho. Tu falou agora do orçamento. Queria saber em que parte que a gente precisa, se a gente precisa colocar de fato orçamento ou se são aqueles anexos do orçamento. Porque no documento do anexo de vocês, só tem um campo lá que é metas e cronograma físico, mas não é o cronograma financeiro, né? Então, queria saber se é ali mesmo que a gente precisa colocar para vocês, assim, para essa primeira análise, ou se vocês vão ver pelos anexos que a gente enviar. A gente vai olhar pelos anexos, né, que vocês enviarem dos equipamentos, lista de equipamentos, ou de alguma pequena reforma, né, porque
a inserção, né, do cronograma, enfim, vai ser lá na tela lá do Sisgon. Então, a gente não vai exigir exatamente isso de vocês agora. A gente precisa saber o que vocês querem solicitar, né, para a gente justamente avaliar, o comitê avaliar a questão do que vocês estão pedindo, se vai bater com os objetivos, né, a serem atendidos lá no edital, tá? Então, não tem ainda essa tabelinha do cronograma físico-financeiro exatamente. Mas tem como inserir ali, né, eu acho que a gente colocou ali que tem como inserir, tá, se necessário. Dayana, se quiser voltar na da avaliação ali rapidinho, eu acho que a pergunta do Marcelo é importante até para complementar uma coisa. Pessoal, o prazo para quem for selecionado depois, ele é curto, né, para finalização. E uma questão que já tem que ser inserida na plataforma da FINEP são os orçamentos e as proformas invoice de importação, tá? Então, isso vocês têm que ter na mão, tá? Porque é obrigatório já o proponente do subprojeto anexar as proformas invoice, os orçamentos, né? A maioria dos equipamentos desse valor são importados, né? Então, vocês têm que ter isso já, não vão precisar anexar agora, mas vocês precisam ter já mais ou menos isso muito pronto, tá? Eu queria colocar algumas bem rapidamente, Dayana, né? Acho que foi bem completa já, mas algumas questões importantes, né? Em relação a essa avaliação, né? Principalmente assim do mérito, né, dos resultados esperados, né, algumas questões chaves que eu acho que são importantes de valorizar no projeto, tá? A relação com o PDI da Unipampa, a relação, então busque no PDI novo que foi aprovado agora a relação do projeto de vocês com o PDI, tá? Em relação aos resultados esperados, né, a Dayana falou mais de uma vez, né, a geração de novos conhecimentos e a formação de recursos humanos, principalmente a nível de pós-graduação, né? Esse projeto ele tem que formar recursos humanos para o país, né? E esses recursos humanos ser transformadores para o país, né? E duas coisas bastante importantes que eu sugiro que vocês tentem correlacionar. Existe um documento que chama NIB, que é Nova Indústria Brasil, tá? Que ele não fala de indústria, somente uma indústria física, né? Vamos dizer, automotiva, por exemplo, assim que a gente pensa muito nisso, mas estudem um pouquinho sobre Nova Indústria Brasil, que ele tem um alinhamento do futuro do país, tá? E nesse Nova Indústria Brasil, se vocês puderem alinhar um pouco o projeto de vocês com essas, ali existem um plano futuro para o Brasil, e ali existem todas as áreas de conhecimento, tá? Então, se vocês conseguirem alinhar o projeto de vocês com essa política nacional, é bastante importante, tá? E outra questão importante é tentar lembrar de alinhar os projetos com a política de inovação da Unipampa, tá? Nós temos hoje menos de 50% das instituições das ICTs com políticas de inovação aprovadas. E nós temos uma resolução que nós temos a política de inovação e de empreendedorismo aprovada institucionalmente. Então, isso também é importante, fazer essa conexão do projeto de vocês com as políticas institucionais, né? Tanto o PDI quanto a política de inovação da instituição. Se vocês olharem ali, né, tem a sustentabilidade financeira de operação, da infraestrutura associada à política de inovação da instituição. Então, isso é bastante importante, mostrar que nós temos capacidade de manter isso depois em funcionamento, né? Porque tu pede 15 milhões e depois como que isso vai ser mantido posteriormente, né? Então, são algumas questões importantes. E, por último, também tentar alinhar o projeto de vocês com algumas das ODSs, tá? Que são bastante importantes de serem, né? Todo projeto tem alinhamento com ODS, mas é importante em algum momento tentar mostrar o alinhamento com alguma das ODSs, né? Que são pontos importantes para o país no momento. Então, só acho que são aspectos importantes aí de tentar linkar o projeto em alguns momentos que pontua positivamente o projeto de vocês. Era isso, Dayana. Obrigado. Bem lembrado. Obrigada, Fábio. Estava olhando aqui o que o Marcelo tinha perguntado antes, né? Estava olhando o anexo aqui, né? Tem uma parte ali que é metas e cronograma físico lá no final, e aí vocês podem colocar uma tabela e colocar, né, as metas e o cronograma, né, de acordo com cada meta, tá? Então, observem bem esses documentos, né, para
para ir já montando, né, pensando na proposta de vocês, já vão conversando com os colegas para montar as equipes, né, vejam quem é que tem interesse. Eu imagino que já tem grupos se movimentando, né, e é importante que qualquer coisa vocês conversem com a gente, né, e conversem até entre vocês para ver a questão das equipes, né, quem já tem alinhamento. Tem vários dos colegas que eu estou vendo aqui, né, que estão aqui na live, né, são colegas que já vêm trabalhando aqui em propostas, né, FINEP, então já se conhecem, então podem ir conversando, né, para alinhar, né, as propostas, tá? Eu vou aproveitar, antes da gente encerrar aqui, e só fazer alguns lembretes, né, que o edital PDA está aberto, e que vocês têm, então, até dia 13/3 para inserir novos projetos, tá? Caso já tenham inserido novos projetos, até o dia 24 de março para submeter propostas ao PDA, então, só fazer esse lembrete. Também avisar que na página aqui da própria, aqui no final, tem um ofício aqui, que é o cronograma de editais, que vocês receberam por e-mail, mas aqui estão, né, os nossos planejamentos aqui, né, dos editais de bolsas de iniciação científica, tá? Então, aqui tem nosso pequeno cronograma aqui, né, de submissão, né, e de vigência, tá? Então, por exemplo, semana que vem a gente já vai abrir o PROIC e IP, né, o Iniciação à Pesquisa. Então, só para vocês ficarem atentos aqui, né, a esses editais. Deixa eu ver, a Jaqueline perguntou quem poderá falar sobre o Transfere Gov. Não sei do que a Jaqueline está falando. Fábio, tu sabe o que é Transfere Gov? Jaqueline, tu quer esclarecer o que é? Oi. Oi. Tudo bem? É uma plataforma do governo que também tem projetos, cadastra. Esses dias eu fui, vamos dizer, convidada, até por um professor de Livramento, o Diego, mas com os professores lá da UFPEL, para participar de um edital. E achei bem interessante, que aí é de todos os ministérios, né, que transfere recursos. Não sei como funciona, porque para acessar lá tem que ter senhas, eu acho que é só o pessoal do RH, não sei quem é que tem acesso a essas senhas, né, como se diz, se habilitar lá, ou quando habilita para o projeto. Por isso que eu perguntei para vocês, como são dos editais, né, de repente. Esse professor estava participando, Diego, não sei se alguém aqui conhece o Livramento do Direito. É um recurso até do Ministério da Justiça, um bom recurso também. Eu estou por fora. Fábio, alguma informação? Oi, Jaqueline, eu não sei te dizer, assim, tu pode mandar um e-mail para o gabinete perguntando, porque como essas senhas institucionais, normalmente elas são ali pelo gabinete. Se tu quiser, tu pode mandar, pode me copiar, eu posso tentar ajudar. Mas se for algo institucional, não passou pela pró-reitoria, pela nossa pró-reitoria. Então pode ser alguma coisa que seja por lá, e se não tiver nada de conhecimento, o gabinete vai atrás também. Tá? Não, é que eu não conhecia também aí como vocês lidam, às vezes com os editais, mas eu vou perguntar também mais para esse professor e vou ver o link, que eu até abri lá para ver o edital, tudo, né? E eles transferem de vários ministérios, né? Quando tem o edital aberto. Mas é isso, então, gente. Obrigada. Tá bem. Obrigada, Jaqueline. Pessoal, se vocês não têm, né, mais nenhuma questão, nenhuma dúvida, né, nós aqui, como equipe, agradecemos aí a participação de vocês, a gente aguarda as propostas, a gente aguarda o contato de vocês, né, ali tem o e-mail da PROP, mas vocês têm nosso e-mail aqui, Fábio, da Ana, o meu e-mail, né, para entrar em contato, acho que vocês têm o WhatsApp aí de alguns de nós, né, se quiserem conversar aí com a gente responde e-mail, né, relativamente rápido, então também, né, fiquem à vontade. E a gente está à disposição para tirar dúvidas, né, já tiramos dúvidas de alguns colegas que já foram entrando em contato ao longo aí desde que o edital foi aberto, né, desde que a gente divulgou o edital em dezembro, já tem vários colegas entrando em contato, mas a gente fica, né, à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, assim, né, e acho que é isso, né, Fábio, Ana, né, a gente agradece aí, né, a participação aí dos colegas, né.
Isso, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu coloquei aqui no chat o link do Nova Indústria Brasil, tá? Do documento. Tem várias metas a serem alcançadas pelo país. De repente, alguns projetos conseguem fazer link com ele também. Obrigado, Dayana. Obrigado a todos. Boa semana. Tá bom. Obrigada, pessoal, né? Depois a gente vai compartilhar o vídeo, né? Para quem quiser assistir. E daí avisem os colegas que não puderam aí participar, tá bem? Igual, mas fiquei na... Tá. Obrigada, colegas. Bom dia a todos. Bom trabalho aí para vocês. Eu tenho cuidado. Ai, se eu abraço, forte alguém. Estou bem. Márcio, quer conversar com a gente? Não? Até mais, então, Dayana. Tchau, Até mais, tchau. Pode parar de gravar. Vou parar de gravar, Tchau, tchau. Tchau.